Outra coisa curiosa que o bispo registrou no livro dele, ele encontrou aqui na Barra o alemão Emílio Stein. Ele era luterano, ele foi batizado, né, pelo bispo no Rio de Janeiro, convertido ao catolicismo. O Emílio Stein, pela descrição dele, ele era o responsável pela instalação e manutenção, né, das máquinas a vapor que o Simão Soares representava e vendia na região sul do Itapemirim. A terceira e última estadia do bispo na Barra. Eles, depois de fazer todo esse périplo pelo sul do estado, uma outra coisa curiosa também, né, em relação aos registros dele, que foi ter encontrado nessa viagem pela região sul do Espírito Santo, 4 pianos em quatro fazendas. Um na região, né, de Venda Nova, na casa dos familiares do Padre Alves, e um outro na região de Alegre. Lá eles chegaram até a fazer um sarau. E coincidentemente, né, nesse dia que ele estava lá, tinha um professor, né, de música, de piano do Rio de Janeiro. E aí eles fizeram um sarau nessa passagem dele por lá. Então ele voltou, e esse foi o período mais longo, né, que ele permaneceu longe da Barra, né, de julho de 1886 a março de 1897. Então ele voltou para a Barra e ficou, né, continuou hospedado, né, aqui no Palácio das Águias. Voltou novamente, né, a instalar uma espécie de um altar, né, na sala, e aonde ele fazia, né, os serviços, né, religiosos. Nessa chegada dele aqui, ele tirou uma tarde e foi visitar as obras, né, da capela, que está muito adiantada, caiada por dentro e por fora. Mas ainda há muito para fazer e não tem capela nova. Uma torre está pronta e a outra que caiu está sendo reedificada. Caiu a parede de pedra do fundo e levantada novamente. Isso é tudo relato que ele escreveu, né, no diário dele. Mais à frente ele escreve: mais à frente ele escreve: o frontispício é sem gosto arquitetônico. O altar não está pronto e vai servir um tosco provisório, fincado e pregado no chão. Há púlpito portátil sem gosto e coro em vez de balaústre, tem a frente tapada com tábuas. Mas que quer? Na terra não há arquiteto, e um que venha de fora custa um dinheirão. Vi na porta um disco ou letreiro em letras pintadas, do qual se diz que eu dei a licença a tantos, foi concluída a tantos, à custa de Simão e de outros devotos. Esses fragmentos são interessantes, né, para a gente observar, né, o processo de construção da igreja. Na quarta-feira, 9 de março de 1887, o bispo fez a benção da capela de Nossa Senhora dos Navegantes. Esse é um fato interessante como registro histórico para a gente recapitular, né, a história dessa igreja. Essa igreja ela é importantíssima na contextualização, né, do que foi a região sul do Espírito Santo, do que ela representa para o Espírito Santo em termos históricos. Nós não podemos prescindir dela. Há uma necessidade de algumas obras, e aqui eu faço um apelo àquelas pessoas, tanto do governo, dos órgãos públicos, como da sociedade, que ajudem nesse processo. Então ele fez essa benção, né, no dia 9 de março, o que podemos considerar como a primeira, né, celebração. E no dia seguinte, no dia 10 de março, ele voltou novamente à capela, né, dessa vez acompanhado da banda, e fez a sagração dos sinos, dos novos sinos, que segundo ele não eram grandes, mas eram sinos pequenos. Na quinta-feira, 10 de março,
ele voltou à capela, acompanhado pela banda de música, e fez a sagração de 4 novos sinos, e de noite houve baile e dança da roça com música da terra. Olha que coisa interessante a observação dele. Quiseram pedir-me para ser na casa onde estou, mas tive receio que eu não daria. O Simão perguntou-me se eu levaria a bem que houvesse o baile nessa barra. Disse que o fizesse, embora. Fez-se e não me deixaram dormir com a música que pus aqui, perto da minha residência. A festa provavelmente foi aqui próximo do palácio. Referente aos registros que ele fez, dos detalhes dessa viagem, no dia 12 de março, aqui, ele fez esse seguinte registro. Fora da barra, viu-se fundeado 3 vapores, Maria Pia e Matilde, todos eles pertencentes ao conde Batozinho, do qual é o dono da navegação costeira. E esses vapores, eles estavam carregados de cargas, e as lanchas, vapores dentro da barra carregavam ferros para a estrada e a ponte de Cachoeiro Itapiri. Dava lugar a áreas de um grande porto, certo de que não há em Guarapari, mesmo em Benevente. Ou seja, é mais um registro importante da história, em relação à construção da estrada de ferro, a primeira ferrovia, a estrada de ferro Cachoeiro do Itapemirim, que foi a primeira ferrovia inaugurada no Espírito Santo. No dia 27 de março de 1887, ou seja, cerca de 13 meses depois da chegada, o bispo embarcou de volta para o Rio de Janeiro. Mas antes de embarcar, ele fez uma celebração na capela. A despedida dele foi uma despedida calorosa, com várias pessoas, banda de música, homenagem, uma série de agradecimentos à presença dele. Assim ele deixou o sul do Espírito Santo e ele fez o seguinte agradecimento no final da visita dele. Depois das homenagens que ele recebeu antes do embarque, com a presença da banda, chuva de pétalas, discursos, ele embarcou no vapor até o mesmo vapor que ele veio quando ele veio da corte do Rio de Janeiro, para essa visita ao Espírito Santo, que foi o vapor marinho. E ele fez o seguinte registro no final: toca, pois, arrumar tudo para o embarque e aprontarmos para a viagem sobre as ondas do mar até a costa. Eu, os padres, o senhor Simão e várias senhoras e senhores e bastante gente seguimos para o cais, não muito longe da casa do grande armazém que lhe fica por baixo. Esse é um outro detalhe interessante, só para situar, que a parte de baixo, pela descrição dele, a parte de baixo do Palácio das Águias, na descrição dele, a impressão que tem é que era um armazém. Tá? Aí, no finalzinho, já na costa do rio, ele termina o diário dele escrevendo: estou escrevendo muito tempo depois de fim da visita. Omitirei várias circunstâncias que não me lembro, mas o que disse é o que me vem à lembrança. Para concluir, adeus, adeus, obrigado a Deus. E voltou a lancha, o nosso vapor bateu as rodas, e saudosos nos separamos os que ficavam e o quisíamos mar alto. Com saudade vimos de longe Benevente, a barra, aquelas praias. Agora tudo aquilo era conhecido por mim, e por até ali derramei 1000 bens celestiais. Isto mostra que ele ficou encantado com o que ele viu no sul do Espírito Santo.
Isso mostra que a história, por mais que a gente, né, releve ela, à medida que a gente vai mexendo, a gente vai descobrindo um passado que é importantíssimo, que é fundamental, que é necessário a uma sociedade que tem aspiração de cidadania e de democracia.